Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula da oficina de programação de jogos. A gente já tem o nosso joguinho bem encaminhado. Eu vou testar ele aqui mais uma vez para mostrar uma coisa para vocês. Uma das coisas que eu não gosto nesse tipo de jogo é o que está acontecendo com os nossos tiros. A gente tem uma frequência muito alta de tiros, né? Isso acontece porque a gente não delimitou nenhum intervalo de tiros e aí o jogo dessa forma, na velocidade que está atualmente, fica bem tranquilo de se jogar, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é limitar um pouco, criar um tempo um pouco maior para essa quantidade de tiros que a gente tem. Então a gente vai fazer isso na aula de hoje. Vou abrir aqui o VS Code. A estratégia que a gente vai fazer aqui é basicamente a mesma estratégia que a gente utilizou, né, para delimitar o tempo, por exemplo, de passagem do ícone do menu, né? Então, é a estratégia de contar o tempo. Eu vou fazer a mesma coisa agora, né, para a nossa nave. Então, eu vou criar aqui tempo de tiro, começando com 0. Aqui dentro eu vou atualizar o valor de tiro, vou colocar aqui perto de onde eu atiro, né? Então eu vou atualizar aqui com DT. E se ele apertar espaço e o tempo de tiro for maior do que 0.3, eu permito que ele atire e eu zero o tempo para o próximo tiro. Vamos testar. Bom, ficou bem mais espaçado os tiros, né, em relação ao tempo. Não sei se agrada a vocês. Eu vou colocar um tempinho um pouquinho menor. Beleza, vou testar aqui. Bom, eu gosto mais assim. Acho que dessa forma os tiros ficam mais tranquilos, né? Em relação ao o que a gente tinha antes. Uma quantidade de tiro muito grandes acontecendo, tá? Mas isso também vai do que vocês pretendem para o jogo de vocês. Se vocês quiserem, por exemplo, permitir que o usuário atire muitas vezes, né, em um determinado espaço de tempo e permitir que a munição, por exemplo, vá acabando, também é uma outra mecânica interessante, né? Fica a critério de vocês. Além disso, uma coisa que eu estava pensando em fazer é permitir que os nossos inimigos tenham uma barra de vida. Então, ao invés do inimigo morrer com um único tiro, eu vou permitir que o inimigo tenha uma vida um pouco maior, não morra com um tiro diretamente. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou criar aqui um atributo chamado vidas. Vou colocar aqui que o inimigo tem 3 vidas também, assim como a nave, tá? Aqui no nosso jogo, quando a gente tem a colisão do tiro com o inimigo, exatamente aqui, ao invés de remover, a gente vai remover o tiro, mas não vai remover o inimigo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer inimigo ponto vidas é igual a inimigo ponto vidas menos 1. Então a gente decresce a vida em 1. E além disso, a gente só vai remover o inimigo aqui se inimigo vidas for igual a 0. Então a gente só vai remover o inimigo da tabela de inimigos se for igual a 0. Além disso, né, a gente só vai criar o nosso item na tela também depois que o inimigo morrer totalmente. Senão a cada colisão do tiro com o inimigo, um item a ser criado. Vamos testar. Beleza. Nosso inimigo agora tem que tomar 3 tiros para morrer. Eu tô achando que ele está muito rápido, eu vou reduzir um pouco a velocidade. Em vez de 200, eu vou colocar a velocidade do inimigo para 100.
Beleza. O que é que a gente podia fazer aqui também? O nosso inimigo, já que agora ele tem 3 vidas, seria interessante eu mostrar uma barrinha de vida para cada inimigo, né? Para o meu jogador entender o que está acontecendo. Então eu vou fazer isso. Vou chamar aqui love.graphics. Vou desenhar como um retângulo preenchido. Vou colocar um retângulo preenchido. A posição, vou colocar X e Y. Bom, a largura eu vou fazer a própria largura da nave multiplicado por a quantidade de vidas dividido por 3. Quando vidas for igual a 3, isso daqui vai dar 1, ele vai multiplicar pela largura da nave, a barrinha vai ficar cheia. À medida que a vida for diminuindo, isso daqui também vai diminuindo, que multiplica pela largura, então a barrinha da nave vai diminuindo proporcionalmente. Vou colocar 3 pixels para a altura, vamos testar para ver se fica bom, qualquer coisa a gente muda. Beleza. Bom, eu gostei. Agora eu só vou mudar a cor da barrinha da nave inimiga, chamado método setColor. A gente escolher as cores, né? Então a gente tem o canal vermelho, verde, azul e o alfa se quiser. Então o vermelho eu vou colocar 0, o verde eu vou colocar 1 e o azul 0. Eu tenho que, quando eu chamo o método setColor, logo depois de desenhar o objeto que eu quero, eu tenho que voltar para a cor padrão. No caso, o branco, tá? Além disso, uma outra coisa que eu vou fazer aqui é fazer a barra subir um pouquinho em relação à nave, que eu achei muito colada. Então vou colocar menos 5. Agora eu gostei mais. Já que o nosso inimigo agora tem vida, ao invés de eu tirar sempre de 1 em 1, a gente lembra que na nave a gente colocou força do tiro, começando com 1, e a gente incrementa a força do tiro em 1. Só que como as nossas naves inimigas, elas começam com vida igual a 3, eu acho que não faz muito sentido a gente aumentar de 1 em 1. Então eu vou aumentar de 0.1 em 0.1. Né, para a nossa nave não ficar tão forte assim com os power-ups. E aqui no jogo, eu vou verificar onde é que a colisão está acontecendo, né, do inimigo com o tiro. E ao invés de tirar sempre tirar eu vou tirar nave, ponto, força do tiro. Porque a nossa nave vai começar aqui com um tiro igual a 1, mas à medida que ela for pegando itens, a força do tiro vai aumentando, né? Bom, só uma coisa que eu havia esquecido, né? Quando a nossa nave quando ela se choca com o inimigo, além de perder vida e voltar para a velocidade base, seria interessante que ela voltasse para o tiro base também. Tiro base. Ela perde todo o avanço que ela conseguiu com os power-ups. Então, eu vou criar esse método aqui. Lembrando que o tiro base é 1, né? Ela vai voltar para 1. Vamos testar. Bom, vamos ver o que aconteceu aqui, qual foi o erro. Aqui, achei. A barrinha estava crescendo, o inimigo não estava morrendo depois dos 3 tiros, porque a gente colocou a verificação igual a 0. Beleza, vamos testar? Bom, agora parece que está ok. Opa, não sei o que houve aqui, mas eu não estou conseguindo me mover. Depois que chocou, deixa eu ver o que está acontecendo.
Esse erro foi depois que a gente colocou o tiro base. Então eu vou olhar o método. Na verdade, quando eu estava chamando para zerar o tiro base, né, para voltar para o tiro padrão, eu chamei a velocidade. Não, eu esqueci o mal de copiar e colar, né? Então aqui é força do tiro que tem que voltar para 1. Vamos testar aqui. Por hoje foi só. A gente viu nessa aula como criar o life, a vida dos nossos inimigos, né? Apareceu uma barrinha aqui e a gente criou os tiros um pouquinho mais lentos também, tá? A gente se vê na próxima aula. Grande abraço, gente.